Boa tarde a todos. Eu me chamo Juliana, sou aluna do doutorado no programa de pós-graduação em produção vegetal, sob a orientação da professora Aike, na linha de pesquisa de horticultura e fruticultura. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ana Luísa. Eu também sou aluna do doutorado do programa de pós-graduação em produção vegetal e eu sou orientada pelo professor Léo Rufato. Como deve ser de conhecimento de vocês, os alunos da pós-graduação precisam cursar uma disciplina obrigatória chamada de estágio em docência. E é por isso que nós estamos aqui hoje para ministrar a aula sobre extração e quantificação de óleos essenciais em plantas medicinais. Bom, então, gente, essa aula ela vai ser composta por várias partes. Primeiro nós vamos falar para vocês uma breve introdução do que são os óleos essenciais, um pouco sobre os métodos e um pouco do método que a gente vai utilizar hoje. Em seguida nós vamos mostrar para vocês o material vegetal que nós vamos utilizar e logo depois a extração, como é feita e a quantificação desses óleos. Então, gente, há milhares e milhares de anos, os óleos essenciais eles vêm sendo extraídos para serem utilizados nas indústrias de perfumaria, cosméticos e fármacos para uso medicinais. Esses óleos, eles são substâncias lipossolúveis, voláteis e que integram o processo secundário de metabolismo das plantas, ou seja, eles não estão ligados aos processos de crescimento, desenvolvimento e reprodução. Esses óleos essenciais, eles estão presentes nas estruturas excretoras das plantas, que podem ser nos canais oleíferos, nos bolsões ou nos pelos glandulares. E essas partes, elas nem sempre estão presentes em todos os órgãos da planta. Bom, existem vários métodos de extração dos óleos essenciais. E esses métodos, eles não dependem só da tecnologia que é empregada, mas também dependem do material vegetal que é utilizado. Como, por exemplo, para a extração dos óleos essenciais de lavanda, é utilizado o método de destilação. E para a extração dos óleos essenciais de cítrus, é utilizado o método de prensagem. De acordo com a Organização de Padronização Internacional dos Óleos Essenciais, existem 3 métodos de extração dos óleos, que é o método de hidrodestilação, o método que vai ser utilizado hoje, o método de destilação por arrasto a vapor e o método de prensagem. Com o surgimento das novas tecnologias, vários outros métodos de extração de óleos eles vêm surgindo. Mas esses métodos, eles não são reconhecidos pela organização, então são considerados óleos que podem ser não verdadeiros. Então, gente, a destilação ela é um dos métodos mais utilizados para a extração dos óleos essenciais. E esse método, ele é utilizado para a extração, geralmente, de óleos essenciais de folhas. Mas nem sempre esse método é o mais adequado, como por exemplo para as flores de jasmim, que se for utilizar esse método, as flores elas podem perder características do aroma por conta da alta temperatura que é empregada no processo de destilação. Bom, então, eu acredito que na apresentação dos seminários deve ter algum grupo que vai falar dos métodos de extração de óleos essenciais. Hoje nós vamos aprofundar o método de hidrodestilação, que é o método que vamos utilizar hoje, mas vamos explicar um pouquinho de cada método antes de começar a fazer a prática. Como a Juliana já falou anteriormente, existem diversos métodos para se realizar a extração desses óleos essenciais, que eles vão variar não somente conforme a tecnologia que é empregada, como também como o tipo de material que está sendo utilizado. Então, eu vou comentar sobre algumas das técnicas existentes para a extração desses óleos essenciais. A primeira delas se chama enfleuragem.
e ela foi desenvolvida durante o século XVII para a extração de óleos essenciais de materiais vegetais que são mais sensíveis e que eles podem acabar sofrendo alterações e degradação dos seus princípios ativos caso sejam extraídos por outros métodos. Então, como que consiste essa enfleuragem? As pétalas das plantas, elas são extraídas e elas são colocadas sobre uma gordura vegetal inodora. Essas pétalas elas vão sendo substituídas a cada 24 horas e esse processo, esse ciclo vai ser repetido por diversas e diversas vezes, até que essa gordura ela fique saturada com os óleos vegetais, com os óleos essenciais e fique com um aspecto de uma pomada. Posteriormente, depois de diversos dias, essa pomada ela vai ser então filtrada, destilada, vai ser colocado álcool e posteriormente vai sofrer mais uma destilação para só assim se obter então os óleos essenciais. Esse é um método complexo, caro e bastante demorado. Porém, a qualidade dos óleos essenciais que vão ser originados por meio dessa técnica, ela é bastante superior. O outro método existente é o método de prensagem, que é o mais utilizado para a extração de óleos essenciais de citros. E essa extração, ela ocorre geralmente na própria unidade de produção de sucos, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Então, o que ocorre? Esses frutos inteiros, eles são colocados em uma prensa hidráulica que, através do esmagamento, vai fazer com que sejam expelidos simultaneamente o suco e o óleo essencial, sendo que posteriormente eles vão ser separados por métodos de centrifugação. E nós temos também os métodos de destilação, que eles têm algo em comum, que no caso é a presença da água ou do vapor, que vai passar por entre as células do material vegetal, extraindo assim os óleos essenciais. Nós temos dois métodos de destilação. A destilação por arraste a vapor, que a água e o material vegetal elas ficam em compartimentos separados. Então, à medida em que essa água é aquecida, o vapor vai passar por entre os tecidos do material vegetal. O vapor ele vai ser arrastado até o condensador, onde ele vai ser resfriado e aí vai ocorrer a condensação. No caso, o vapor vai passar do estado gasoso para o estado líquido e até o tubo de separação, onde os óleos essenciais eles vão ser separados da água por meio de diferenças de densidade. E dentro dos métodos de destilação, nós temos também a hidrodestilação, que é o método que nós vamos mostrar para vocês hoje como é realizado na prática. E a única diferença da destilação por arraste a vapor e da hidrodestilação é que na hidrodestilação a água ela vai ficar em contato direto com o material vegetal. Para demonstrar como ocorre o processo de extração de óleos essenciais por meio da hidrodestilação, nós vamos utilizar como fonte de material vegetal cones desidratados de lúpulo. Para quem não conhece, o lúpulo é um dos 4 ingredientes utilizados na fabricação de cervejas. No processo de elaboração de cervejas, são utilizados os cones provenientes das plantas femininas, já que estes contêm uma quantidade de resinas superior em relação aos cones originados das plantas masculinas. Essas resinas elas são chamadas de lupulina e são caracterizadas pela presença desse pó amarelado que é bem semelhante ao pólen. Na lupulina estão contidos os alfa e os beta-ácidos, que são responsáveis por dar o amargor para a cerveja,
e também os óleos essenciais, que são responsáveis por conferir o aroma para a bebida.